Fica assim concluído este segundo ponto da nossa ordem do dia. Vamos passar ao ponto número 3, consiste na discussão conjunta do projeto de lei número 252, da autoria do PCP, que garante o papel fundamental do Estado na conservação da natureza e da biodiversidade e revoga as taxas cobradas pelo acesso e visita às áreas protegidas e pelos serviços e atos praticados pelo ICNB. Projeto de lei número 340, da autoria do PEV, que altera o Decreto-Lei número 142/2008, de 24 de julho, estabelecendo o princípio da não cobrança de taxas pelo acesso e visitas a áreas protegidas ou classificadas e pela disponibilização de informação ambiental, e também do projeto de lei número 345, da autoria do Bloco de Esquerda, que revoga as taxas de acesso e visita às áreas protegidas e garante a conservação da natureza e da biodiversidade pública. Para fazer a apresentação da iniciativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá. Senhora Presidente, Senhores Deputados, o PCP traz hoje a debate um projeto de lei que visa garantir que o Estado assuma um papel fundamental na conservação da natureza e da biodiversidade, além de revogar as taxas cobradas pelo acesso e visita às áreas protegidas e pelos serviços e atos praticados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Entendemos que uma política ambiental empenhada em garantir o direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado deve assentar no papel determinante do Estado, complementado com a participação e o envolvimento dos cidadãos. Entendemos que a proteção da natureza e a salvaguarda dos valores ambientais não pode opor-se aos hábitos, práticas e atividades tradicionais das áreas protegidas, não pode contribuir para afastar as populações das áreas e valores a proteger e não pode estimular o abandono do território pela sua ocupação tradicional. Entendemos que a conservação da natureza não pode fazer incidir os seus custos diretamente sobre os residentes das áreas protegidas, devendo ser sustentada de forma igual e distribuída pelo Estado, por todos os cidadãos e pelas entidades privadas no quadro da política fiscal. Entendemos que o Estado deve promover ativamente a visitação das áreas protegidas, estimulando o interesse e o contacto dos cidadãos com a natureza, do qual resultará uma maior sensibilização e empenho na defesa do património natural. Infelizmente, não são estas as opções dos três partidos que, alternadamente, têm desgovernado o nosso país. O PS, o PSD e o CDS foram, ao longo dos anos, fragilizando e até destruindo a capacidade de intervenção do Estado e dos seus organismos próprios. Estabeleceram um regime económico e financeiro que permite delegar em entidades privadas a proteção da natureza, o que corresponde a uma efetiva privatização. Introduziram a cobrança de taxas aos residentes das áreas protegidas pelos atos e serviços prestados por organismos públicos. Introduziram a cobrança de taxas pelo acesso e visita às áreas protegidas. E estes três partidos, PS, PSD e CDS, são os responsáveis pela gradual mercantilização dos recursos naturais, colocando o seu valor ecológico e correspondente valor económico ao serviço dos grandes interesses privados. E estes três partidos são os responsáveis pela degradação da riqueza natural do nosso país e pela privação das populações do pleno usufruto dessa riqueza, assim como pela subordinação do ordenamento do território e dos atos de conservação da natureza aos mercados e aos interesses privados. E estes três partidos são responsáveis pela cobrança de taxas aos residentes e aos visitantes das áreas protegidas, limitando o desenvolvimento económico e o progresso social nessas áreas. Com o nosso projeto de lei, denunciamos esta política de direita no setor do ambiente e propomos uma alternativa. Uma política que afirme o insubstituível papel do Estado na definição e concretização da política ambiental. Uma política que promova uma gestão democraticamente participada dos recursos naturais. Uma política que harmonize a gestão dos recursos naturais com o desenvolvimento económico e social, colocando a riqueza natural ao serviço das necessidades do país e das populações. Disse. Tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, os Verdes apresentam um projeto de lei com vista a estabelecer o princípio da não cobrança de taxas pelo acesso e visitas a áreas protegidas, contrariando, portanto, o regime que atualmente está em vigor
e que revela justamente aquela que tem sido a opção dos anteriores governos, PS incluindo, que tem a ver justamente com esta lógica de como fazer dinheiro com isto, como fazer negócio com isto e fundamentalmente até, quem sabe, com vista à privatização das próprias áreas protegidas. Portanto, isto é tudo um caminho que se vai trilhando, mas sempre pondo os cidadãos a pagar impostos e depois taxas, tarifas, preços, ou seja, paralelamente a fazer todos estes gastos e a pagar tudo. Ora bem, aquilo que acontece é que, face ao regime que está instituído, os verdes têm recebido diversas queixas, como é do conhecimento do resto público, que há cidadãos que pretendem usufruir das áreas protegidas legitimamente, ou seja, sem objetivo, obviamente, de degradação naquilo que é permitido, e para isso têm que pagar uma taxa de acesso e para a prática da sua atividade. Ora, isto leva ao quê? A que os cidadãos tenham até o desejo de que as áreas não sejam protegidas, porque de outra forma, quer dizer, começam a ficar com deveres de pagamento que começam a ser insustentáveis e que levam até a um estabelecimento de uma desigualdade, que é aqueles grupos de cidadãos ou os cidadãos que têm capacidade de pagar podem usufruir. Quem não tem capacidade de pagar não pode usufruir e vai fazer o que tem a fazer para fora da área protegida. Portanto, isto não tem lógica absolutamente nenhuma. Como não tem lógica, de resto, esta consecutiva desresponsabilização do Estado naquilo que concerne à conservação da natureza. Senhoras e senhores deputados, é do Orçamento de Estado em Orçamento de Estado, sempre, designadamente, o Instituto da Conservação da Natureza e agora das Florestas também, sempre com uma redução orçamental perfeitamente vergonhosa e que o leva a ter uma incapacidade de atuação que não é compreensível. Para o Estado não tem aqui nenhum tipo de obrigação, como designadamente naquilo que respeita também à redução na vigilância da natureza e na fiscalização destas áreas protegidas, que são protegidas por algum motivo, porque encerram de facto em si valores naturais extraordinariamente relevantes, e o Estado tem descurado completamente nesta vigilância e nesta fiscalização, o que se repercute também depois na sua monitorização e na sua valorização. E, portanto, os sucessivos governos, aquilo que têm feito, de facto, é demonstrar uma profunda, eu poderia dizer incompetência, mas nem é isso, é uma profunda leviandade, um profundo descuido em tudo aquilo que se prende, de facto, com os valores naturais e com a capacidade de valorizar e de preservar esses valores naturais. Não ponham, portanto, os cidadãos a pagar aquilo que depois, na verdade, verdadeinha, é o Estado que estraga. Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há duas questões fundamentais neste debate. A primeira questão prende-se com o interesse coletivo da conservação da natureza e da biodiversidade, que não pode ser regido pelo critério do lucro e que isso implica que é função do Estado e não pode ser retirado do domínio público. A segunda questão fundamental prende-se com a cobrança de taxas pelo acesso às áreas protegidas e que é, de facto, uma discriminação no acesso ao usufruto daquilo que é de todas e de todos. Esta é uma questão fundamental no acesso a estas áreas protegidas e pode-se invocar que existe a necessidade da proteção no sentido da sustentabilidade dessas mesmas áreas. Mas essa limitação pode ser feita e deve ser feita através de outros meios e não do pagamento de uma taxa. O pagamento de uma taxa introduz uma discriminação inaceitável em função de razões económicas no acesso às áreas protegidas. Por outro lado, excluir as populações locais, assim como as atividades tradicionais, não é contribuir para o desenvolvimento sustentável das áreas protegidas. É um erro, senhoras e senhores deputados, é um erro, pois afasta as populações em vez de as envolver de forma ativa, de forma participativa na conservação da natureza e da biodiversidade.
As alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vão exatamente neste sentido. Por um lado, garantir que o Estado assuma as funções de conservação da natureza e da biodiversidade e não cede, nem nesta importante área da natureza de todas e todos nós, não cede aos interesses privados. E, por outro lado, garantir o acesso às zonas protegidas para toda a gente. Pensamos, e temos aliás mesmo a convicção, que ganha o ambiente e ganham as populações. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Este é um assunto que já foi muito debatido nesta Câmara, em junho passado, e foi alvo até de vários projetos de resolução por parte de vários partidos. Portanto, é um assunto que é amplamente conhecido, já o debatemos aqui e portanto, é um assunto que todos conhecemos. Estes projetos do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do PEV têm formas muito semelhantes e são, em alguns casos, praticamente idênticos. Ambos visam, ou os três neste caso, visam a revogação ou alteração dos artigos 35 e 38 do Decreto-Lei 142 de 2008 e tem como objetivo impedir, por um lado, a possibilidade de proceder a concessões ou estabelecimento de parcerias com entidades privadas, tendo por objeto atribuições da Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade e, por outro lado, também eliminar a possibilidade da cobrança de taxas nas áreas integradas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Nós, já quando fizemos esta discussão, quando os projetos de resolução, quisemos ir mais além, não ficámos apenas na discussão das taxas e dos prazos para obter licenças. Para nós, a proteção do património natural significa a proteção e valorização dos bens de uso comum. E é interessante também neste caso e nesta matéria que o projeto de resolução do PSD e do CDS acabaram por ter, no seu primeiro ponto, foi aprovado por unanimidade. E, portanto, o que nos dá aqui um conforto nesta matéria e que tinha, sobretudo, que o Governo tivesse em atenção, mediante a avaliação que já tenha sobre esta matéria, desta portaria 138 de 2010, que veio causar estas grandes questões, que tivessem em consideração toda a informação que tem sobre esta matéria, pudesse agir em conformidade, e tinha até outras medidas, também tinha a ver com a questão da sensibilização relativamente aos instrumentos económicos das taxas, promover uma clarificação no processo de atribuição das licenças, a criação de um banco de voluntariado e ainda um melhor esclarecimento da opinião pública sobre esta matéria em concreto. Sabemos que o Governo está a trabalhar neste processo, seguindo também a resolução desta Assembleia da República, e também é verdade que já na próxima terça-feira, com certeza que a Sra. Ministra nos dará um ponto da situação sobre esta matéria. Porque é importante também que todos saibamos qual é o ponto da situação, porque já passou algum tempo sobre a aprovação desta resolução. E porque é natural que assim seja, estamos confiantes que as notícias que possam vir da parte do Governo sejam no sentido de que todos desejamos, que é de melhor soluções para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Mota Andrade, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, PCP, Bloco de Esquerda e PEV apresentam de novo projetos de lei tendo em vista serem revogadas as taxas cobradas pelo acesso e visita às áreas protegidas e pelos serviços e atos praticados pelo ICNB. Como no passado, o Partido Socialista não vos acompanha, e pelas mesmas razões. Desde logo porque é preciso ter presente que a cobrança dessas taxas pelo ICNB não visa vedar o acesso aos espaços naturais, mas sim verificar as condições em que algumas atividades ali decorrem, o que implica a emissão de um parecer, e esse parecer tem um custo associado forçosamente. Esse parecer aplica-se a todo o tipo de atividades, desde alterações topográficas que impliquem alterações do uso do solo ou modificação das espécies e do coberto vegetal, a instalação de explorações diversas, passando, naturalmente, por competições desportivas e festivais de músicas. No passado dia 8 de junho,
foi por esta Assembleia aprovado projetos de resolução do CDS, PP e do PST, pois existiam dúvidas sobre a aplicação da portaria que faz a regulamentação destas taxas, que é a portaria 138 de 2010. Recomendava-se nesses projetos que se introduzissem as alterações que se mostrassem necessárias, resultantes da experiência da aplicação dessa portaria. O Partido Socialista aqui afirmou que a alteração a essa portaria e que dava o seu assentimento para que essa isenção fosse alargada a atividades recreativas ou culturais relacionadas com romarias, com procissões, com festas populares. Mais afirmei que competiria sempre à tutela esclarecer o âmbito de aplicação dessa portaria, clarificando a que atividades desportivas e culturais se aplicavam as declarações, os pareceres, as informações ou as autorizações que devessem ser ou não isentas de taxas. Ora, já lá vão 8 meses e o que nós verificamos é que projetos de resolução do CDS e do PSD não tiveram qualquer resposta do Governo. Nós já sabíamos que o Governo não respeita as instituições. Nós já sabíamos que o Governo não ouve oposição. Nós já sabíamos que o Governo não ouve as populações. Ficámos agora a saber que o Governo também não ouve as bancadas da maioria. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje, mais uma vez, somos aqui confrontados com alguns projetos de lei do PEV, do PCP, do Bloco de Esquerda, que mais uma vez querem revogar as taxas cobradas pelo acesso e visita às áreas protegidas e pelos serviços e atos praticados pelo ICNV. Muito bem, dizem as bancadas da esquerda. Muito mal, dizem as bancadas da direita e, pelos vistos, o Partido Socialista também nos acompanha. Até porque não podia ser de outra forma, porque o Partido Socialista é o principal responsável pela lei que está em vigor, diga-se de passagem. E o CDS não a revogou nem a quer revogar. O CDS não a revogou nem a quer revogar. Mas nós, Sr. Deputado, somos acompanhados por algumas instituições que às vezes aqui os senhores aparecem como grandes defensores nesta matéria. E eu vou-lhe ler as declarações de Nuno Sequeira, da Quercus. Admite, porém, que o livre acesso pode ser prejudicial para as áreas protegidas. O que significa que não pode existir esse livre acesso. Mas também não é de todo verdade aquilo que aqui vêm a dizer, porque as populações não estão vedadas acesso a estas áreas protegidas. Estão vedadas, eventualmente, quando se deslocam em grandes grupos. Agora, individualmente ou em pequenos grupos, não estão vedadas, não têm que pagar sequer taxas. Não têm que pagar sequer taxas. Agora, é verdade que foi aprovado aqui um projeto de resolução pelo CDS, pelo PSD, pelo PS, um projeto de resolução das bancadas da maioria. E nós estamos convictos que o Governo estará a trabalhar nessa matéria e que muito em breve, e terão com certeza a oportunidade na próxima terça-feira de questionarem a Sra. Ministra, e relativamente a essas contas, poderíamos ir aos arquivos e confirmar os projetos de resolução que foram aprovados pela bancada do PS nos últimos 6 anos em que o Governo do PS esteve a governar o país, e com toda a certeza que não foram imediatamente transpostos para a lei. Não, vá fazer essa estatística, Sr. Deputado, vá fazer essa estatística. É fácil às vezes esse tipo de comentários. Mas aquilo que a nós nos preocupa e que o Governo se comprometeu e que vai fazer é que entende que se justifica uma redução substancial das taxas em vigor, nomeadamente as relacionadas com as atividades agrícolas, agropecuárias e florestais e silvopastoris,
prevendo-se ainda, entre outras, a eliminação de taxas de análise de planos de gestão florestal. Há aqui uma diferenciação. O CDS está preocupado com aquilo que é um setor importante, que é o setor primário. Estamos também preocupados, e o Governo prometeu fazê-lo, fomentar a atividade de visitação das áreas protegidas e a intenção de introduzir uma nova isenção para passeios pedestres realizados por grupos, desde que sem fins lucrativos. E ainda, no caso de grupos maiores, a diferenciação de custo em função do número de participantes. Quero concluir, a Sr. Deputado. isenção de taxas relativas ao desenvolvimento de atividades recreativas ou culturais, abrangendo romarias, procissões e outros eventos relacionados com as tradições das populações locais, vai ser contemplada. Esta é a promessa que o Governo fez, de implementar aquilo que foi um projeto de resolução aprovado aqui pela maioria, agora, e também pelo Partido Socialista. Agora, nós não acompanhamos de todo aquilo que o Partido Ecologista aos Verdes, o Bloco e o PCP querem afirmar, que nós temos uma estratégia de mercantilização dos recursos naturais. Isso não é verdade de todo. Sra. Deputada Elisa Apolónia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Altino Bessa, olha, veja lá a surpresa que os verdes também não são a favor do livre acesso nas áreas protegidas. Não, veja lá. Nós somos a favor, de facto, de um acesso condicionado nas áreas protegidas, mas não é pela mesma razão do Sr. Deputado, Sr. Deputado. É assim, as áreas protegidas têm diferentes áreas e estatutos de proteção, sabe disso? Exatamente, disse o Sr. Deputado. E, portanto, eu não sou nada favorável para que aquelas zonas de proteção integral as pessoas possam ir para lá fazer piqueniques e tudo aquilo que lhes apetece. Entende, Sr. Deputado? Mas não sou a favor que as pessoas vão, quer paguem, quer não paguem. Entende? Ou seja, as áreas protegidas, os valores das áreas protegidas têm estatutos de proteção diferentes e há zonas nas áreas protegidas onde é permitido fazer determinadas atividades. Porquê? Porque há compatibilidade na presença humana e na realização dessas atividades com os valores naturais que estão em causa. Pronto, está a perceber, Sr. Deputado? Portanto, nessas áreas as pessoas podem participar, podem estar, podem visitar, podem usufruir. O que o Sr. Deputado diz é uma coisa diferente. Podem usufruir, sim senhor, se pagarem, porque se não pagarem não podem usufruir, entende, Sr. Deputado? Portanto, há aqui uma grande diferença na nossa concepção das pessoas poderem usufruir das áreas protegidas. Quero concluir, Sr. Deputada, por favor. Sr. Presidente, o PS diz ali uma coisa que não tem graça nenhuma, que é, ora, o ICNF tem que dar um parecer para verificar as condições a que as atividades decorrem e esse parecer tem custos, pois tem, 200 euros, 1000 euros, 500 euros, isto custa muito um parecer. Não, senhoras e senhores deputados, os serviços do Estado fazem aquilo que têm a fazer e as pessoas não têm que pagar tudo ao pormenor para poderem depois usufruir de um espaço que é público, é seu, para o qual pagam impostos para que o Estado faça aquilo que tem a fazer. Mas não, o Estado põe os nossos impostos na banca e o resto deixa completamente às aranhas, que não tem outro nome. Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Mais uma vez, os partidos da política direita fazem uma incorreta ligação da cobrança de taxas à regulação do acesso às áreas protegidas. Esta regulação, seja para grandes grupos ou para pessoas individualmente, pode existir, se comprovadamente os valores naturais a proteger assim o exigirem. O que nós dizemos é que essa regulação do acesso às áreas protegidas não pode ser feita através da imposição de barreiras económicas, porque isso priva aqueles mais carenciados de acederem ao usufruto dos bens da natureza. Se for necessário regular o acesso, isso pode ser feito de outras formas. Por exemplo, através da definição da capacidade de carga máxima e da emissão de licenças de visitação num processo gratuito e desburocratizado. Esta é a forma correta de regular o acesso às áreas protegidas, se isso for necessário. Registamos que, mais uma vez, o PS, o PSD e o CDS aparecem aqui irmanados na aplicação do princípio do utilizador-pagador. Impuseram, continuam a impor e querem continuar no futuro a impor taxas aos residentes, vou concluir, Sr. Presidente, e aos visitantes de áreas protegidas. Mas há que registrar aqui uma coisa. O PSD e o CDS, antes das eleições,
Quando o PS propôs esta legislação, nomeadamente a portaria 188A de 2010, foram muito críticos e criticaram bastante e profundamente o PS por essa legislação. Mas quando chegaram ao governo, e já estão no governo há ano e meio, podiam ter revogado esta portaria e não o fizeram. Mas hoje têm uma hipótese de revogar esta portaria que os senhores, antes das eleições, criticavam profundamente. Portanto, sejam coerentes com aquilo que diziam durante as eleições e votem pela revogação desta portaria. Até para a Sra. Deputada Helena Pinto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Altino Bessa, o Sr. Deputado quis confundir esta Assembleia neste debate, introduzindo aqui a questão do livre acesso e dizendo que, bom, não pode haver livre acesso às zonas e às áreas protegidas. E é verdade, Sr. Deputado. Só que o Sr. Deputado tem... Sr. Deputado, ouça lá com calma, porque isto com calma entende-se. O Sr. Deputado tem que dizer que ninguém está aqui a defender o livre acesso. Aliás, melhor dizendo, há quem esteja aqui a defender o livre acesso. E são os senhores, que é engraçado, porque os senhores defendem o livre acesso da iniciativa privada, por exemplo, para a gestão das áreas classificadas. É isso que está na lei, é isso que nós propomos que seja revogado. Os senhores defendem o livre acesso da iniciativa privada a funções da exclusiva responsabilidade do Estado, como é a conservação da natureza e a gestão das áreas protegidas, e defendem a discriminação em função do pagamento de uma taxa para o acesso a essas mesmas áreas protegidas. Os senhores é que estão em contradição. O que se passa aqui é que, se é necessário proteger as áreas protegidas, digamos assim, do acesso generalizado, se faça através de outros meios, tecnicamente comprovados, porque existem, e o Sr. Deputado sabe-o bem, e não em função da introdução de uma taxa discriminatória e penalizadora. Não é favor para os privados, penaliza as populações. Não, Sr. Deputado, é ao contrário, em todas as matérias e também nesta, tão importante como a conservação e a defesa da nossa natureza. Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não registra mais inscrições. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro pede a palavra para uma intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sejamos claros, a Assembleia da República fez a sua parte e recomendou ao Governo. Sabemos que o Governo está a trabalhar nesta matéria e vai fazer a sua parte. Acreditamos numa redução das taxas em vigor e acreditamos ainda na eliminação de outras. Acreditamos também que é possível termos também novas isenções. É nisto que acreditamos, porque nós sabemos que o Governo tem bom senso e pode e deve o demonstrar sempre que há resoluções da Assembleia da República, sobretudo em que alguns pontos foram aprovados por unanimidade. É essa a nossa convicção. Vamos aguardar para que depois possamos todos confirmar esta nossa disposição. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, a mesa não registra mais inscrições.